Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalhando aí no eixo de Geografia com Gênero e Sexualidade. E hoje eu vou apresentar para vocês parte do meu trabalho de qualificação, tá? Intitulado Políticas Públicas no Brasil, Identidade LGBTQIA+, e o Paradigma da Igualdade. Nesse primeiro momento, eu trago essa imagem para ilustrar um pouco da teoria de Michel Foucault, né? Recomendo a leitura de História da Sexualidade 1, para a compreensão do que é o dispositivo da sexualidade. Aqui eu vou falar de uma forma bem sucinta, por conta do tempo, mas o dispositivo de controle da sexualidade, como o próprio desenho aí ele traz, ele é o responsável pelo controle dos nossos corpos, né? E ele é colocado, né, na nossa vida de uma forma bem diluída, em leis, em instituições, enunciados científicos, decisões regulamentares, medidas administrativas. Então, é uma diluição do poder em várias instâncias, né, que faz com que controle aí as nossas ações, percepções daquilo que é certo, daquilo que é errado. E hoje, né, o enfoque do que a gente vai dar em leis para poder falar um pouco de políticas públicas. Lembrando que esse trabalho ele não vai fazer uma descrição das políticas públicas brasileiras voltadas para o coletivo LGBTQIA+, isso numa rápida busca no Google a gente consegue, né, ter acesso. Neste momento, a gente vai fazer apenas uma crítica à forma com que são elaboradas essas leis e se, de fato, essas leis, elas conseguem contemplar toda a diversidade existente dentro da sigla LGBTQIA+, ou se ela só faz parte aí do dispositivo de controle da sexualidade, taxando aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Invisibilizando, então, categorias, a heterogeneidade dentro ali do próprio coletivo. Então, eu vou ler para vocês aqui uma citação indireta do Foucault falando do dispositivo. Com o dispositivo da sexualidade, temos o corpo como principal elemento a ser controlado. É a partir das articulações estruturadas com o corpo, aquele que consome, que se liga à economia, por exemplo. Então, assim, retomando, né, o intuito do dispositivo de controle da sexualidade, por si só, não é punir os desejos, né? A ideia central é do controle dos corpos, do controle da própria economia. Vivemos em um sistema capitalista, né? Então, essa imagem aí dessas engrenagens, ela ilustra bem o que está sendo falado. Na medida em que se gira uma engrenagem, as outras também sofrem, vão passando pelo movimento, um movimento ligando ao outro, né? Então, esse controle da sexualidade dado, então, no intuito de gerenciamento da própria economia. A gente olha para as imagens antigas, para as fotografias, e consegue identificar as modificações na paisagem. Só que essas modificações na paisagem, elas também perpassam o nosso corpo. Então, esse intuito é de sempre controlar as nossas ações e ideologias de uma forma até simbólica, nem sempre é algo escrito, taxado. Mas antes do nosso nascimento, a gente já nasce numa cultura que impõe aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, né? E muitas vezes as concepções, elas são dadas em cima de um viés cristão. Então, são estratégias cristãs, né, de elaboração de ideologias daquilo que é certo, que é errado, de reafirmação do patriarcado, da heteronormatividade, né, da sexualização de crianças, regulação de indivíduos e assim por diante. Então, nesse momento, a gente fala as leis e a falta de reconhecimento da diversidade dentro da sigla LGBTQIA+, que também faz parte do próprio dispositivo da sexualidade,
que é mostrar, que é invisibilizar algumas pautas, a diversidade que existe dentro da sigla LGBTQIA+. Então, na medida em que se homogeneiza a sigla, quando se coloca como uma pauta única, toda a diversidade existente ali é apagada. Inclusive, a vulnerabilidade de alguns sujeitos, né, algumas letrinhas dessa sigla, também são apagadas. Então, o que a gente questiona é exatamente isso. Se a lei ela está, de fato, cumprindo, né, aí o que ela deveria cumprir, que é essa segurabilidade do cidadão, né? Então, assim, as políticas públicas, hoje, elas não refletem uma diminuição da LGBTfobia, dos assassinatos, da tortura, e neste caso, a gente não está nem julgando as leis que tanto já contribuíram e contribuem para a visibilidade dos sujeitos LGBTQIA+. A gente só está fazendo uma crítica sobre o porquê da existência ainda dessa grande discriminação desse povo, né, desse coletivo LGBTQIA+, porque a gente já tem leis punitivas, né, mas o intuito é de fazer com que a gente pense mais em quem elabora as leis, se são os homens brancos, cisgêneros, né, quem elabora essas leis, em que momento essas leis são elaboradas, quais foram os mecanismos que levaram à aceitabilidade dessas leis, porque isso também está aí dentro do sistema, então, de controle, né? Esse sistema que Foucault chama aí de dispositivo de controle da sexualidade. Então, o Franco é um autor, né, muito conhecido, que fala que uma das possibilidades que a gente tem é a inclusão da família no ambiente escolar, né? A importância de trabalhar aí essas questões de gênero e sexualidade junto com a família na escola, né? Hoje a gente vive um momento de repressão muito grande, de conservadorismo, né? Um governo de extrema-direita que não julga isso importante. A gente tem uma ministra aí da mulher, da família, que fala que um dos mecanismos possíveis de serem desenvolvidos para a diminuição da gravidez na adolescência é trabalhar nas escolas a abstinência sexual. Então, por aí a gente já vê como que a influência, né, do conservadorismo no ambiente escolar pode acabar inibindo a emancipação de políticas e de uma respeitabilidade dentro desse coletivo. E uma das outras soluções, né, que esse autor coloca é a inclusão de LGBTQIA+, em ambientes empresariais, em cargos de chefia, em administração pública, porque nada melhor do que esses próprios sujeitos para pensarem as suas pautas, né? Uma coisa é um heterossexual que nunca passou por alguma repressão, discriminação, qualquer ato de LGBTfobia, pensar em políticas para esses sujeitos, e outras bem diferentes é esse sujeito, enquanto alguém que passa pela vivência LGBT na própria cidade, né, pensando essas políticas. Então, o intuito é da inserção, então, desses sujeitos nesses cargos, né, nesses cargos altos de administração pública. Nada melhor do que eles mesmos para pensarem em suas pautas. Só a partir disso é que a gente pode passar a ter leis que não vão estar pautadas num binarismo, né? Homem-mulher, heterossexual, homossexual, né? Porque diante para além dessa polaridade, existe um espectro com muitas diferenças, uma heterogeneidade muito grande que não pode ser apagada, né? Ela precisa ser questionada. E por conta disso, o título do trabalho ele fala do paradigma da igualdade. O que seria esse paradigma da igualdade? Esse intuito de homogeneizar uma causa, homogeneizar um movimento. Então, colocar os LGBTQIA+, como iguais, uma política que acabe corroborando, então, com isso, com o apagamento das diferenças desses sujeitos. Sendo que, na prática, isso não acontece, né? São sujeitos diferentes. E se eles são diferentes, automaticamente, eles precisam de ter visões diferentes para as suas próprias pautas, porque eles passam
por vivências diferentes. Alguns estão em maior vulnerabilidade se comparado a outros. Aqui eu trago uma citação do relatório gay da Bahia, que é um respeitado aí material que a gente tem, né, em termos quantitativos, que traz que uma pessoa trans, ela tem 17 vezes mais, 17 vezes mais chance de ser assassinada se comparado a um gay. Então, olha só, dentro de uma mesma sigla, a gente percebe que tem alguns sujeitos em maior vulnerabilidade. Então, nada mais justo que pensar pautas que contemplem esses sujeitos, né? Lembrando que esse relatório, ele ainda, por melhor, por maior, mais importante que ele seja, ele não consegue contemplar também todas as mortes, todos os homicídios, que a gente tem a omissão do fato, né? A LGBTfobia, ela não é criminalizada. Então, às vezes, a pessoa é assassinada e é colocada em outro código, né? Ali no momento ali de elaboração do boletim de ocorrência, o que quer que seja. Então, isso também não é quantificado. A gente precisa de políticas públicas que prezem, então, pelo conhecimento da vida desses sujeitos, né? Para tentar, então, equiparar aí as nossas políticas, as nossas próprias políticas. E pensar também nos vários tipos de violência que existe, né? A gente tem a violência primária, que é o ato da violência em si, seja ele uma violência física ou verbal, a violência secundária, que é a reprodução histórica da violência dentro das delegacias, né? Porque o LGBT, ele não sabe como ele vai ser aceito dentro da delegacia, com a sua história, se aquela pessoa tem uma bagagem para entender aquilo que se passa, né? A dificuldade de reproduzir aquele tipo de violência, de assédio dentro dessas delegacias, sem saber a aceitabilidade de quem está ali ouvindo, né? E o terceiro momento de violência, que seria a reprodução dos fatos na sociedade, porque tudo também tem uma repercussão. E a própria forma de criminalizar é diferente. A gente pega, por exemplo, vamos colocar o caso de alguma trans que tenha cometido um furto, e a maneira com que ela é aprisionada e incriminalizada é diferente se for um homem branco. Não vou nem colocar a classe média em si, porque o ódio, a LGBTfobia, ele está presente. Então, nada mais justo de que ter uma delegacia que entenda, que tenha profissionais LGBTs para julgar os casos. Porque muitas vezes também esses casos eles acabam passando por instâncias dentro ali do sistema legislativo que acaba sendo silenciada, não visto enquanto um crime de LGBTfobia, então corre o risco da pessoa ainda lutar, né, pela visibilidade do que aconteceu com ela e mesmo assim ser engavetado, né, deixar de existir e a lei por si só não abarcar a necessidade daquele sujeito. Então, a gente para por aqui hoje. Sugiro, então, a leitura maior, né, sobre o que é o dispositivo de controle da sexualidade e como as leis elaboradas por homens, né, a reafirmação do patriarcado, pode contribuir, então, com o movimento da engrenagem desse dispositivo de controle das sexualidades. Fim. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Oscar Vázquez Martínez, soy del Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador. Mi trabajo que quiero compartirles se titula La ausencia del concepto de género en la legislación salvadoreña, un ejemplo de exclusión por omisión. Para comenzar, comentarles un poco que la ausencia de un concepto integral y científico, ¿verdad?, que sea concreto acerca de el tema de género en cuanto a la legislación salvadoreña es fundamental. Volvemos a, 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 a,
Bien, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Saludos a todas y a todas. Mi nombre es Óscar Vázquez Martínez. Soy miembro del Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador. Mi ponencia que quiero compartirles el día de hoy se titula La ausencia del concepto de género en la legislación salvadoreña, un ejemplo de exclusión por omisión. En la legislación salvadoreña, como en la de otros muchos países de la región, no hay un concepto definitivo de género, sexualidad o sexo que esté reflejado en cualquier normativa especial o general de la legislación salvadoreña, ¿verdad? En ese aspecto esto es fundamental porque tenemos el problema de que ante esta ausencia de un concepto integral y científico y concreto, ¿verdad?, de lo que entiende el derecho salvadoreño por género, provoca que las valoraciones judiciales en daños y reparación de los bienes jurídicos lesionados relacionados a la identidad de las personas no sean realistas ni accesibles a las víctimas y por lo tanto sean catalogados por las y los profesionales del derecho como técnicamente imposibles de valorar y por lo tanto de indemnizar o de reparar. Inclusive esto tiene repercusión en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas que no caben dentro de la concepción tradicional sobre sexo, sexualidad y género que se tiene en las personas que valoran, ¿verdad? En juzgadoras, en juzgadores y en personal relacionado al derecho. En esa circunstancia, entonces, debemos de buscar definiciones importantes sobre sexo y sexualidad, porque al no haber un concepto formal y definitivo plasmado en algún tipo de normativa especial o general, se forza al juzgador y a la juzgadora y a los profesionales del derecho a apelar a su sentido común y por lo tanto esto implica las valoraciones personales que hayas dentro del tema y no necesariamente un concepto apegado a un producto científico objetivo y concreto, y entonces buscando eliminar la subjetividad se cae en una subjetividad más grande que generalmente puede estar sesgada por preceptos religiosos, políticos o ideológicos que terminan fundamentando ontológicamente la discriminación hacia las personas que forman parte de la diversidad humana en cuanto a la sexualidad, pero que no forman parte de la normalidad ideológica que muchas personas en el derecho tienen sobre la sexualidad. Como dicen las compañeras feministas, esta heteronormatividad es a veces la regla que define los conceptos sobre sexualidad, identidad, género, interpretación de la ley, al haber una ausencia de algún concepto fundamental que esté, entonces el sentido común priva sobre el análisis jurídico concreto, científico y objetivo. Sencillamente no tenemos hasta la fecha ningún concepto formal. Hay un intento en la Asamblea Legislativa, hay un proyecto de ley, ¿verdad?, que intenta zanjar esta situación, pero las condiciones políticas de El Salvador ha hecho que el interés por los derechos humanos por parte del Ejecutivo y el Legislativo no sea algo que esté por momentos. ¿Por dónde podemos fundamentar esta situación? Bueno, desde el punto de vista filosófico del derecho, podemos buscar una base firme en los trabajos de Heidegger, en este ser en el mundo que él postula, el famoso Dasein, y que plantea que ser en el mundo de cualquier persona implica la configuración propia del ser a partir del mundo en donde se desarrolla. Luego entonces nadie puede ser sin interacción con el concepto, con el contexto, perdón, que lo rodea y la época que lo delimita en el tiempo, ¿verdad? Ser en el mundo implica ser un humano y un ser humano implica que es producto del tiempo en el que vive y del contexto social que lo rodea. En esos aspectos, entonces,
vamos a ver que las definiciones sobre identidad dentro del derecho van a rebasar el precepto llano que tiene el derecho civil sobre la identidad. Más que un conjunto de datos personales que no pueden variar a través del tiempo, la identidad tiene que ser una circunstancia integral que incluya la dimensión sexual de los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del concepto de identidad tenemos que integrar la dimensión de la sexualidad del ser humano. Para ir caminando hacia esa circunstancia, citaré a Fernández Cesarego sobre su concepto de identidad, y él nos menciona lo siguiente: la identidad del ser humano, en tanto éste es una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad, presupone una compleja trama de diferentes elementos, una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de los cuales unos son de carácter predominantemente psicosomáticos, mientras que otros son de índole inmaterial, espiritual. Entre estos últimos encontramos elementos culturales, religiosos, profesionales, ideológicos, políticos, entre otros. Hallamos así en cada persona humana singulares características somáticas y psicológicas que determinan su personalidad, su singularidad, ¿verdad? En ese caso habla de su singular manera de ser, su característica presencial en el mundo exterior. Ante esta concepción de identidad totalmente ubicada en una integralidad que fundamenta ontológicamente la base del ser humano como un ser libre, implica que en esta comprensión debe incluirse la dimensión sexual integral para tener completa esa idea de identidad. El componente de la sexualidad humana es esencial para detentar una identidad y debe ser protegido por el derecho mismo, como se expresa también en los derechos sexuales de la persona. Aunque debemos de reconocer que la sexualidad integral es un concepto en sí mismo complejo en cuanto a su composición multidimensional, que implica fenómenos biológicos, culturales, ideológicos, políticos y psicosociales, vamos a ver que se complementa muy bien con la visión de Fernández Cesarego sobre la identidad, ya que reconoce una diversidad humana como componente de la libertad y de la dignidad humanas. Continúa adicionalmente, caracterizan y perfilan el ser uno mismo, el ser diferente a los otros, no obstante que todos son iguales en cuanto a que pertenecen a una misma especie animal. Como alguna vez lo hemos apuntado, este es el gran misterio de la creación, pues siendo todos los seres humanos iguales, no son idénticos. No existen dos que compartan la misma biografía. En esta extraordinaria y admirable singularidad preside la dignidad personal. Se posee dignidad en cuanto a cada ser humano por ser ontológicamente libre, es necesariamente idéntico a sí mismo y se constituye como un universo personal. Por lo tanto, el problema de la discriminación a la hora de interpretar la ley y la denegación sistemática de los derechos a la identidad de las personas que forman parte de la diversidad sexual y, por ejemplo, en el caso de las personas trans, es que al no haber una directriz que defina qué es para la ley el sexo, el género, la identidad y, por lo tanto, la identidad y las expresiones de género, va a provocar que desde el sentido común se utilicen conceptos reduccionistas sobre esta diversidad humana y por lo tanto se le dé más importancia al origen de las expresiones de la diversidad que a la propia persona. Por lo tanto, lo importante de esta situación es que al reconocer Fernández Cesarego que la identidad es una situación compleja que tiene dos vertientes, una estática y otra dinámica, debemos de entender entonces que el derecho también tendría que comprender que no solo la identidad de las personas tiene esta característica de dos vertientes, sino que también esta parte integral de la identidad, que es la sexualidad humana, también se expresa en dos vertientes. En este caso, tenemos una dimensión sexual biológica que vendría a equipararse a una vertiente estática de desarrollo de la persona, que tiene que ver con todo lo biológico, lo genómico, lo fisiológico, lo anatómico y demás, y una vertiente dinámica que tendría que ser la estructura de género junto con su expresión.
dado que el género es obviamente ese conjunto de cuestiones histórico-sociales que van a ayudar a que la persona se defina en una singularidad y en una parte de esa diversidad sexual. Esto permitiría reconocer que no hay en algunas ocasiones una coincidencia o una concordancia entre la vertiente estática y la dinámica. Y que por lo tanto debemos de reconocer que esas discrepancias no deben de ser motivo de discriminación o de consideraciones distintas entre seres humanos. A lo que vamos con este argumento es que debe de ponerse en el centro de la discusión del derecho a la identidad, su causa justa de ser, reconocido en las personas, por ejemplo, transexuales, más allá del origen de lo mismo. O sea que no nos debe interesar de dónde es el origen de la transexualidad, de la homosexualidad, de la bisexualidad, sino que lo que le debe de importar al derecho es que justamente debe de centrarse en que ello es parte de la vertiente dinámica de la sexualidad y por lo tanto de la identidad, y que eso no debe de ser un motivo de obstrucción del goce del derecho a la identidad, ni mucho menos a cualquier otro derecho esencial a la persona. Entonces, en esas circunstancias, dado que toda persona, todo ser humano es un ser de libertad, el reconocimiento de su derecho a la identidad es fundamental para que dicha visión prevalezca en la percepción del juzgador o juzgadora a la hora de valorar o conocer los casos donde sean zanjados los derechos fundamentales de personas trans o personas de cualquier tipo de expresión de la diversidad, y que la diversidad derivada de las expresiones de la misma no sean motivo para despojarla de su condición de persona y mucho menos de la patologización de su identidad. Con esto estaríamos desterrando o intentando desterrar los efectos de la concepción de las sexualidades periféricas que expresa Foucault en sus trabajos, ¿verdad? Toda esa exclusión de expresiones no dirigidas a la reproducción humana y que el derecho fue normalizando y centralizando como un parámetro de valoración para todas las demás personas que sus expresiones de sexualidad están fuera de una sexualidad central, de una sexualidad heteronormativa. Así que en esas cuestiones, por lo tanto, al de qué se entiende por sexo, género, sexualidad y expresiones de género dentro de la legislación de cualquier país, y en este caso también de El Salvador, estaríamos permitiendo a juzgadoras y a juzgadores expulsar las bases ontológicas de la discriminación para que todas las personas diversas sean consideradas ontológicamente seres humanos, y con ello, obviamente, reconocerles todos sus derechos integrales y sobre todo el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es fundamental porque da paso justamente a reconocer que toda persona también tiene un derecho a un proyecto de vida que sea congruente con sus expresiones de género, con su sexualidad y por lo tanto con su identidad integral. Dentro de las conclusiones debemos de ver que ya hay algunos puntos de referencia para reflexionar en las normativas, así que los estados deben de acatar las sentencias y observaciones que los organismos internacionales han dispuesto en cuanto al derecho a la identidad y la diversidad humana en toda su extensión. La CIDH tiene una serie de observaciones al respecto, gracias a la consulta del Estado costarricense. El caso de Yogyakarta también tiene que ser considerado, así que no estamos en cero en esa situación. Así que hay que reconocer que la correcta percepción de la identidad y el sexo derivan en una vertiente estática y en otra dinámica, para que podamos tener conceptos reconocidos por ley que obedezcan justamente a un enfoque de derechos. Que la vertiente dinámica de la personalidad, la identidad y la sexualidad integral son resultado de la influencia del contexto social y la interacción desarrollada de este último, por tanto vital para el desarrollo de un proyecto de vida. La libertad en dignidad solamente es posible cuando el reconocimiento de las personas se libra de la discriminación basada en hacer de las diferencias jerárquicas ontológicas de superioridad.
Olá a todas e todos que estão nos assistindo, muito obrigada por estarem aqui com a gente, e eu quero agradecer também as minhas colegas de mesa, sobretudo a Paula Bianchi, minha querida amiga, que foi a idealizadora dessa mesa e que pensou então nessa proposta para virmos aqui conversar. Eu me chamo Rosângela Fachel, sou professora do mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, e hoje eu estou aqui então para falar um pouquinho sobre algumas reflexões acerca do filme Bacurau, um filme brasileiro que o ano passado fez muito sucesso no Brasil e no exterior, e esteve também em vários festivais. Eu acho que para começar e animar um pouco essa conversa, que ficar falando sozinha é meio estranho, eu vou, então, passar para vocês um teaser do filme, que assim vocês podem ter uma ideia um pouco da estética do filme e do tom deste filme, né? Antes de eu contar, então, para vocês um pouquinho da história dessa narrativa, tá? Então, eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque eu vou, então, compartilhar a tela, né? Fazer esse jogo de compartilhamento de tela aqui, para que vocês possam, então, assistir comigo ao teaser do filme. Aqui, então, se tudo der certo... Como passa? Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas aqui ele só sai de noite celebrado. A gente está sendo atacado. Você quer viver ou morrer? Bom, então aí vocês puderam apreciar um pouquinho do filme, espero que quem não viu tenha ficado com vontade de assistir. Para a gente organizar aqui um pouco o tempo, que não é muito, eu preparei então um data show para eu ir mais ou menos me guiando e não me perder no tempo. Bom, então, eu quero começar contando um pouquinho para vocês a respeito da trama do filme, né? Acho que é interessante para a gente se situar, para depois, então, eu fazer essa proposta da gente pensar nas que seriam essas corporalidades dissidentes que eu identifico, então, no filme de Bacurau, né? Proponho essa reflexão junto com vocês. O filme, então, ele foi roteirizado, ele é um roteiro original, escrito pelo Kleber Mendonça e pelo Juliano Dornelles, né? Que em parceria também dirigiram o filme. E esse filme, ele vai contar essa história com uma linguagem híbrida, né? Tanto no estilo de narrativa, quanto no estilo de poética, e também usar muito a questão da intermedialidade, que é um outro assunto, né, que a gente não vai entrar hoje, mas eu acho que eu não posso deixar de referir, né. Então, os diretores, eles vão nos levar para este mundo futurista, um mundo high-tech, mas que ao mesmo tempo é um mundo bastante arcaico no interior do Brasil, né. Mas, mesmo assim, apesar de arcaico, essa população, que a gente vai encontrar então em Bacurau, que é uma cidade do interior, ela está muito conectada, eles usam muitos aparatos tecnológicos, né? Então, é neste lugar, né, que vai chegar uma ameaça estrangeira, essa ameaça estrangeira, então, ela vai vir na forma de caçadores imperialistas, anglófonos, por supuesto, que fala de fala inglesa, que vem, então, fazer um safari, né, no Brasil. Então, é a partir deste ataque desse grupo, então, que vem fazer essa caçada, né, em Bacurau, que vai ser despertada uma resistência ancestral e até visceral desses habitantes de Bacurau, que é esse povoado sertanejo, e que já no início do filme ele é literalmente apagado do mapa, né, e aí vocês têm que ver o filme para entenderem um pouquinho do que eu estou contando, né. Mas a trama, então, além disso, ela vai ser contada por meio de um entrelaçamento linear, né, do foco narrativo de diversos personagens, que vão alternar, então, ao protagonismo da ação do filme. Estes diversos personagens, então, eles vão compor,
o que eu identifico como um protagonismo coletivo, né? A gente não tem um protagonista só, a gente tem vários, e assim eles vão contar a sua própria história a partir desse protagonismo, uma vez que é na coletividade, e é como uma multidão que os habitantes de Bacurau, então, eles conseguem resistir, né? E essa ideia, então, de multidão, eu vou trazer lá, então, do Negri e do Hart, né, que vão trazer a ideia de multidão como uma contraposição à ideia de povo, né, falando, então, que a multidão ela é composta de inúmeras diferenças internas, né, que nunca poderão ser reduzidas a uma única identidade. Então, diferentes culturas, raças, etnias, gêneros e orientações sexuais, diferentes formas de trabalho, diferentes maneiras de viver, diferentes visões do mundo, né? Então, essa percepção de multidão que eu reconheço nesses personagens, então, de Bacurau, né? Essa multidão que a gente vai ver. Há muitas cenas que a gente vai encontrar no filme, então, de todos os personagens atuando coletivamente, essa é uma delas, a cena do funeral, e aí, então, eu penso essa perspectiva, e gosto dessa cena também, pelas cores, e como ela nos remete, como ela nos apresenta os corpos desses personagens, que eu penso, então, esses personagens a partir da ideia, né, de corpos marcados pela ferida colonial, que é uma proposta, então, que eu vou trazer lá do texto do Mignolo, então, pensando essa multidão de sujeitos cujos corpos são marcados por esta ferida colonial, né? E aí eu acho bom a gente recordar, então, essa ideia de ferida colonial que o Mignolo vai trazer como essa relação da presença da ausência, né? Essa fração entre o moderno e o colonial, esse deslocamento racial moderno-colonial, e eu acho que isso dá muito a ver nessa perspectiva, então, dessa multidão queer, que eu depois já estou adiantando, mas que depois eu vou falar por que eu a penso, então, também como multidão queer. Então, esses sujeitos que são, então, marcados por essa ferida colonial, eles trazem no corpo, então, essas memórias gravadas, né? As memórias dessa marginalização sociopolítica que atravessa gerações da história na América Latina e, no caso específico aqui do Brasil, né? Essas sujeições, tanto imperiais quanto republicanas. Neste sentido, então, que eu penso essa multidão, a partir desta ideia do Negri e do Hart, somada, então, à perspectiva da ferida colonial desses sujeitos, então, uma multidão de sujeitos cujos corpos estão marcados por essa ferida colonial, né, e que, neste sentido também, mostram esta herança, né, essa ancestralidade afro-indígena brasileira que está na constituição da identidade, né, das nossas identidades brasileiras, seja isso o que for, mas que estão marcadas por essa questão. Então, também eu entendo o filme como uma transmutação, para usar um conceito de Stam, né, dessas imagens, dessa força, dessa cultura, dessa fantasmagoria desses mitos afro-indígenas que permeiam a nossa cultura e também os nossos corpos, né? Eu acho que essa memória dos corpos é o que a gente vai ver, então, bastante nessa leitura, pensando esses corpos como os corpos marcados, né? Nesse sentido, então, também essa ideia de multidão, e aí eu vou somar essa ideia de multidão do Hart e do Negri, também o texto do Paul Preciado, que vai também buscar a ideia de multidão no Hart, no Negri, para pensar, então, a possibilidade de uma multidão queer, que seria, então, uma multidão de diversidade, né? Uma multidão na qual a gente possa ter essa presença de diversidades e ausência de identidades, né? Essa perspectiva queer, então, de desidentificação. E essa ideia do Preciado que eu trago e que eu acho que responde a esses indivíduos, e por isso essa ideia de pensá-los, de pensar esse conjunto de personagens, de protagonistas do filme como uma multidão queer, vem muito sobretudo deste texto, né, do Multidões Queer do Preciado, e como ele vai fazer, então, essa proposição, né, de almejar essa existência dessa multidão queer, e eu
percebendo, então, no filme, em Bacurau, a emergência dessas muitas vozes, né, que questionam, então, essa ideia de identidade sexual, né, como único fundamento para a política, como é o que o Preciado vai falar, mas, sobretudo, que esta multidão queer, ela vai representar essa proliferação da diferença, e eu acho que ali, então, e volta um pouquinho nesta imagem, né, a gente pode ver, então, como o casting do filme e a caracterização dos personagens e o pensar estes personagens, né, imaginar como Bacurau vai ser, então, povoada, quem são as pessoas que habitam em Bacurau. Aí a gente pode perceber, então, essa diversidade, né, mas, sobretudo, uma diversidade que vai justamente colocar em discussão, né, a questão dessa corporificação, né, hegemônica, né, dos corpos hegemônicos que permeiam as narrativas. Então, sobretudo quando a gente está pensando no cinema, Bacurau vai trazer corpos que são corpos que a gente não vê comumente nas narrativas, né? Ou quando a gente os vê, eles estão em lugares específicos a eles destinados. E em Bacurau não, em Bacurau a gente vai ver como esses personagens, eles transitam em vários lugares, né? E eles habitam várias identidades, né? São uma fluidez de seus papéis. Eu acho que isso fica bastante evidente no filme. Né? Então, essa ideia que o Preciado traz, essa proliferação da diferença. Dou destaque aqui especificamente a um personagem, que é o Lunga, né, que é uma mistura de cangaceiro e também de uma pessoa importante na cidade, então ele remete a esse imaginário, né, e o Lunga, ele é um personagem, interpretado pelo Silvério Pereira, que ele vai ter essa fluidez de gênero, né, ele vai estar em momentos diferentes, representando ou estando de um sentido ao outro, né, sem ter, assim, especificamente, sem se manter especificamente numa identidade de gênero, ou atuando como homem ou como mulher, tendo essa androgenia, né, que aparece tanto nos atos, né, no que ele faz, de alguns momentos muito violentos, mas também na maneira como ele se veste, na maneira como ele se mostra, né. E o interessante, quando a gente pensa em Bacurau, é justamente a maneira como essa fluidez do Lunga, assim como outras questões, né, que a gente vai ver em outros personagens, vão aparecer, são tomados dentro do conjunto dessa diversidade, sem nenhum assombro, né, então a gente não tem lugares demarcados para essas identidades, né, todas essas identidades, elas podem habitar ali, e habitam e comungam deste lugar, então acho que isso também compõe essa ideia desta multidão queer, né. E, nesse sentido, então, de multidão queer, que eu vou propor essa perspectiva da gente pensar estes corpos, destes sujeitos que compõem esta multidão queer no filme como corpos dissidentes, porque são corpos que escapam justamente desses lugares hegemônicos, justamente destas marcas corporais que a gente reconhece tanto nas narrativas contemporâneas, sobretudo audiovisuais hegemônicas, e aí já vou me encaminhando para o final, que são justamente, né, fugir, então, daquele molde da juventude, da branquitude, da heteronormatividade, né, e a gente vai poder ver como toda essa diversidade vai se manifestar em Bacurau, né, em toda a sua potência narrativa e também em toda a sua potência de ser algo que suscita uma reflexão a respeito dessa condição, né. Então, já terminando, eu acho que a questão, então, de pensar Bacurau, de pensar essas representações corporais, também como uma desobediência epistêmica, no sentido do que o Mignolo fala, que não adianta a gente pensar num processo de descolonização, se essa descolonização também não estiver suscitando uma desobediência epistêmica, ou seja, se eu não vou nas narrativas, se eu não vou nesses lugares da episteme do discurso, para desconstruir e para pensar nessa possibilidade de descolonização, efetivamente isso não está acontecendo, né? Bom, então, já terminando o meu tempo, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, e deixo aqui, então, o meu contato no Instagram e no e-mail para quem
tiver vontade de trocar alguma ideia ou de falar um pouco mais sobre algumas dessas questões. Espero que ao vivo a gente possa conversar um pouco mais. Obrigada.